Irmãos, abra sua Bíblia lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Eu quero ser assim muito breve com você, mas eu não posso deixar de falar um pouquinho ao seu coração a respeito dessa palavra e da reflexão de hoje. O livro de Apocalipse é um livro que as pessoas às vezes criam um terror muito grande no livro de Apocalipse. Alguns têm até medo. Pastor, lá fala sobre dragão, que tem não sei quantas cabeças, não sei quantos chifres. Resumo do livro, parece que todo mundo vai para o inferno, vai todo mundo perecer lá, sendo queimado, parece que é uma gritaria, parece que é um terror. O texto que nós estamos separando aqui para vocês, ele faz parte de um conjunto. E dentro desse conjunto daqui de Apocalipse, irmãos, eu quero que você preste muita atenção no seguinte: antes de Jesus manifestar o seu juízo ao mundo, olha só, antes de Jesus manifestar o seu juízo ao mundo, ele manifesta primeiro o seu juízo à igreja. Deus não vai estabelecer um juízo ao mundo sem primeiro estabelecer o seu juízo à igreja. E quem é a igreja? Quem é a igreja? Somos nós. Fique muito atento a isso. Dentro das cartas que nós podemos ver aqui, que são direcionadas às igrejas, são 7 igrejas. A igreja de Éfeso, que aqui encontra, irmãos, ela está entre as 4 que receberam elogios e críticas. Elogio de quem? De Deus, de Jesus. Crítica de quem? De Deus e de Jesus. Assim como toda e qualquer igreja, não existe igreja perfeita. Essa aqui não é uma igreja perfeita. Mas Cristo, Ele é conhecido através da igreja. Se a igreja não falar de Cristo, o mundo não vai conhecê-lo. Cristo está no meio da igreja com remédios para os seus males. Pastor, tem males no meio da igreja? Tem. E Ele tem remédio para os males dentro da igreja. Dentro da mesma igreja, há pessoas fiéis e pessoas infiéis. Há pouco tempo, eu vi, agora essa semana, no congresso de igreja multiplicadora, um pastor dando testemunho que ele tinha uma ovelha, casado, jovem, casado há muito tempo. Ele era o tecladista da igreja, não é o caso nosso aqui. E ele cantando, tocando lá na frente da igreja, e antes de casar, ele já traía a sua esposa. E ele tocando e fazendo a mesma coisa, 5, 6 anos fazendo isso, irmãos. Sabe onde que ele estava? Na igreja tocando. Isso mostra que dentro da mesma igreja há pessoas fiéis e infiéis. E também a igreja nem sempre é aquilo que parece ser. Preste atenção. A igreja nem sempre é aquilo que parece ser. E a igreja de Éfeso era exatamente essa igreja. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Quem era o anjo da igreja? Quem era o anjo da igreja? O pastor que lá estava. Então escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. 7 estrelas, 7 pastores, 7 castiçais, são a própria igreja. Quando você identificar aqui a palavra
cartaz, candelabro, ele está falando sobre a igreja. Eu sei as tuas obras. Deus está falando exatamente agora para você, e você que está nos ouvindo aqui. Ele está falando o seguinte: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, reconheço e sei a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e o achaste mentirosos. Está falando de uma igreja que conseguiu identificar aqueles que se diziam ser apóstolos e não eram, e eram pessoas mentirosas. Essa mesma igreja tem sofrido, mas ele diz: tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha só, uma igreja que está trabalhando, uma igreja que está envolvida, uma igreja que não cansa. Porém, no verso 4 ele diz: tenho, porém, contra ti, que você deixou o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu... Quem é o cartiçal? É isso que ele está falando. Se você não se endireitar, Deus ele vai fazer a mesma coisa que fez lá em Éfeso. Ele tirou a igreja do local. Hoje nós temos um lugar para ir, uma igreja. Mas se você não endireitar a sua vida, se você não consertar a sua vida, até esse lugar que você vem, com toda a hipocrisia, com toda a mentira, achando que está vivendo para agradar a Deus, quero dizer para você que você não está agradando a Deus. Deus não está satisfeito com um tipo de adoração, de louvor, de atitude, de comportamento que você tem oferecido. Por isso que ele diz: se você não se arrepender, eu vou tirar essa igreja de você. Tem porém isso, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, dá-lhe de comer da árvore da vida que está no meio de Deus. Meus irmãos, o caminho de volta é um caminho de restauração. Todas as vezes que você decidir voltar para Cristo, lembre-se que Ele vai restaurar a sua vida. É o que Ele está falando. Lembra lá do primeiro amor? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que está propondo para mim e para você e para a igreja esse caminho. Ele lembra: lembra-te, pois, de onde caíste e arrependes. Sabe quando você caiu? Sabe, foi quando você cometeu o pecado? Ele está falando assim: lembra? Então olha só, volte. E volta à prática das primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu cartiçal. Se você não se arrepender, nesse pequeno versículo, irmãos, que é o versículo número 5, Cristo nos passa 3 passos que devemos dar a fim de voltar ao primeiro amor. Lembra do hino? Quero voltar ao início de tudo. Mas não é só de canção, irmãos, isso é de prática. Eu quero que você entenda o seguinte nessa noite: se você não voltar, se você não se arrepender, se o seu coração parar de bater, eu não tenho dúvida e não tenho medo de dizer para você que você vai para o inferno. Você vai para o inferno. E depois que morre, só tem uma coisa: juízo. Salário do pecado é morte. E ele não está falando morte física, porque até os fiéis vão morrer. Ele está falando de morte eterna. Então ele diz: lembrança, lembra-te. O primeiro passo é um ato, irmão, de recordação da lembrança dos tempos anteriores. Eu me lembro quando eu cantava no coral. Eu me lembro quando eu dirigi o culto.
Eu me lembro quando louvava o Senhor, eu me lembro quando sentava naqueles bancos, eu me lembro quando fazia mutirão, retiro, eu me lembro disso tudo. Você lembra desses momentos? Então ele está falando assim, então volte, se arrependa e volte ao primeiro amor. Lembrança do tempo anterior. E quando ele diz lembrança do tempo anterior, ele está falando que você perdeu o primeiro amor. Não há uma melhor forma, irmãos, de retorná-lo do que está, ou de relembrar os primeiros momentos da nossa fé. Os nossos primeiros momentos da sua fé, quando você era aquele crente que não queria sair da igreja, que não precisava ninguém perguntar nada para você, você queria fazer tudo, ainda queria fazer o que alguém estava fazendo, você se enfurnava em tudo para fazer. Lembra daquele momento? Então, será que isso não traz a você o desejo de querer voltar ao primeiro amor e fazer as mesmas coisas? Ontem eu estava com a diaconisa, irmã Solange, e se preparando para o culto, ontem, do aniversário do coral. E eu usei uma frase com ela, um texto, que a gente já se fala sobre isso há muito tempo, antes da irmã Solange ser membro dessa igreja, estar na responsabilidade do pastor, aqui como ovelha. Ontem eu falei o seguinte para ela, irmã, o profeta Jeremias, ele declarou, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Pai, começa a pensar assim, será que se eu pensar e voltar a analisar as coisas que eu fazia, isso vai gerar esperança no meu coração? Por isso que ele diz, lembra-te, lembra exatamente aonde foi que você caiu, lembra o que você fazia. Se você lembra do que você fazia, e você deseja fazer a mesma coisa, Deus está de braços abertos para te receber. Contudo, meus amados irmãos, a lembrança em si daquilo que eu havia provado, daquilo que eu faço, daquilo que você faz, não basta apenas ter saudade como as coisas que eram anteriormente. É preciso que sintamos, irmãos, dor por termos perdido o nosso primeiro amor. Você sente dor? Ou você não sente mais? Ou você não está nem aí? Porque se você não está nem aí, isso se chama iniquidade. E é exatamente por isso que o amor se esfria, porque ele diz, por aumentar a iniquidade, o amor diminui. Então você não consegue viver as obras do primeiro amor, porque existe na sua vida iniquidade. Precisamos, irmãos, se lamentar, precisamos chorar, precisamos clamar pelo perdão por Deus. Não adianta apenas lembrar, mas precisamos se arrepender. Tiago 4, versos de 8 a 10, nos diz, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo nobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai-vos, chorai-vos, convertei-vos os vossos risos em pranto. Não é para você ficar rindo, não é para você ficar sorrindo, é para você chorar, é para você se lamentar, é para você sentir dor. Não é para viver essa vida como se você não estivesse vivendo no pecado, como se nada estivesse ruim, como se tudo estivesse bom, e você postando foto lá na internet, tentando mostrar que você tem uma vida saudável e boa com Cristo. Que mentira, você não tem. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Também sei, irmãos,
que recordar e chorar pelo passado, isso não vai curar a sua vida. Mas é um passo para a direção de quem deseja ser curado. É exatamente um estágio de preparação. Como assim diz, por isso o conselho proposto com o Senhor, a carta de Éfeso, ou a igreja que está lá em Éfeso, é exatamente essa. Precisamos dar o terceiro passo. Recomeço. Você precisa recomeçar. Jesus, Ele nos declara e nos mostra, irmãos, aqui, que as primeiras obras que Deus aqui, Ele se refere, é exatamente o desejo de estar na presença de Deus e viver. E isso só é aquecido pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus testifica esse desejo em nossas vidas e em nossos corações. Se você não entender isso, se você nesta noite não pensar em lembrar e se arrepender e tentar voltar às práticas das primeiras obras, eu quero dizer para você que você só teve só um simples encontro nesse lugar. E você vai para casa como um homem natural. Mas nessa noite eu quero te convidar a não só lembrar, a não somente se arrepender, mas recomeçar. A pergunta é: você lembra? A pessoa lembra. Poxa, legal. Você se arrepende do que você fez? Me arrependo. Então vamos recomeçar? Não, pastor, não quero não, eu prefiro ficar aqui. Não, Ele está chamando você para recomeçar. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos, e vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Até mesmo dentre aqueles que hoje professam amar ao Senhor Jesus Cristo, há exatamente os que amam com um amor incorruptível, e os que têm permitido que o seu amor por Ele se corrompa. Que possamos, nessa noite, estar exatamente no grupo certo, entre aqueles que amam com amor incorruptível e vivem em tamanha fascinação por Jesus e nada mais o importa. Você quer recomeçar tudo de novo? Não tenho tempo suficiente para ficar aqui 3, 4, 5 minutos. Se você quer recomeçar, só levante sua mão nessa noite. Nós vamos orar por você e vamos ajudá-lo a recomeçar e a viver tudo de novo. Amém. Tem uma segunda pessoa que gostaria de recomeçar? Só levanta a mão assim. Pastor, eu quero. Amém. Pode abaixar. Terceira pessoa nessa noite. Senhor, eu quero recomeçar. Eu quero viver tudo de novo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a te servir. Eu não quero ser apenas uma pessoa que está sentada no banco e vem para culto. Quem é a terceira pessoa nessa noite? Glória a Deus. Quarta pessoa nessa noite. Senhor, eu quero te pedir por essas 4 vidas. Eu quero te pedir por essa adolescente. Eu quero te pedir por esse jovem, pai de família, escolhido do Senhor. Eu quero te pedir por essa mensageira, Senhor. Não queremos somente voltar ao primeiro amor. Queremos relembrar, ter lembrança. Queremos se arrepender. Porque esse é o primeiro passo para a salvação. E recomeçar tudo de novo.
capacite a mim, como pastor dessa igreja, responsável por essas ovelhas. Capacite o corpo de Cristo a ajudar aos nossos irmãos a recomeçar tudo de novo. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, a comunhão e a reconciliação de Cristo Jesus possam ser algo verdadeiro nas suas vidas, nas nossas vidas, em todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja de Cristo Jesus diga: